A paz do Senhor Jesus, boa tarde, amados irmãos, como vocês estão hoje? Então, dando sequência aqui, a quarta mensagem dessa noite, dessa tarde, desculpa, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Faz um tempinho que a gente não traz uma palavra no livro de Atos, Atos, capítulo 7, nós vamos ler versículo 9 ao versículo 20, cujo tema: aproximando-se, porém, o tempo da promessa. Esse é o tema. Atos 7, 9 a 20, fala assim: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Ele livrou-o de todas as suas tribulações, lhe deu graça e sabedoria de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então todo o país, o Egito e o Canaã, fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e os nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Versículo 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então, o tempo que nós falamos, aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Mas essa pergunta: de que maneira veio essa palavra a nós, da parte do Senhor? Sempre, como eu tenho falado, o Senhor tem sido gracioso conosco nesses dias, e as mensagens sempre vêm através de um sinal, de uma experiência, de uma situação. Veja bem, e como eu já falei, você vai ouvir a mensagem mais rápida, mais curta lá no Shorts. Eu estava aguardando a terceira mensagem do dia quando uma pessoa que nós atendemos aqui no centro de convivência disse: a hora não espera por nós. Nós aqui temos que esperar pela hora. Ó, que coisa interessante. Isso porque ela estava esperando o horário agendado para iniciar a sua atividade. Então, eu fiquei analisando assim, é referente ao tempo de Deus em nossas vidas. O Senhor tem feito promessas. O relógio de Deus está agendado. Para mim e para você, nós que precisamos esperar com paciência o tempo de Deus agir em nosso favor e temos que ter a certeza que esse tempo irá chegar em algum momento. Mas não será quando nós queremos, mas quando Deus quer. E no tempo de Deus, pois é muito diferente do nosso tempo, pois estamos vivendo o Cronos, que é passageiro, e Deus está no Kairos, que é eterno. É por isso que muitas vezes, achando que a promessa de Deus, ela está demorando, porque nós e Deus vivemos em tempos diferentes, meus irmãos. O nosso tempo não é de Deus. É por isso que às vezes nós estamos em luta, e nós às vezes deixamos até dúvida entrar, porque para Deus, quando Ele te faz a promessa, já está cumprido, porque Ele é eterno. Ele não tem início, meio e fim. Nós temos tempo. O ontem já passou, hoje é presente, amanhã, mas Deus para Ele tanto faz, presente, passado, futuro, é a mesma coisa, porque Ele é eterno. Então para você achar que está demorando, que não vai chegar mais, Deus já está vendo a coisa como a bênção cumprida, concretizada, porque Ele é eterno, Ele vive no Kairos, é o tempo de Deus, e não no Cronos, que é o nosso tempo, pessoal. Então, aproximando-se, porém, o tempo da promessa. O que Deus tem para nós aqui? A palavra fala aqui, está contando aqui a história de Israel, que os patriarcas, eles movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Então José, ele foi vendido para o Egito, os irmãos achando que estava fazendo uma covardia com ele, mas ele estava ali sendo usado por Deus. Olha bem como é que é bom você ter a palavra. Estava ali fazendo a vontade de Deus, que Deus tinha um plano. José tinha sonhos, e que um dia os pais dos irmãos iam se ajoelhar diante dele, passar diante dele. E quando ele falou com eles ficavam irritados.
né? Escravitados. Como vai acontecer isso, rapaz? Você é o menor de nós. E Deus permitiu uma situação difícil. Ele foi vendido para o Egito. E lá ele foi provado. Mas ele tinha sonhos. Você tem sonhos? Então acredite. Está vendo porque Deus trouxe essa palavra? Estou falando aqui para pessoas que têm sonhos, que têm promessas. E está pensando que está demorando demais. Mas não está. Olha quanto tempo levou o sonho que José teve até o cumprimento. Quanto sofrimento, quanta prova. Ele foi para uma terra estranha. E ali ele foi acusado também ali. Foi preso também. Tudo estava no projeto de Deus, amados. Às vezes acontece coisa na sua vida, você está achando coisinha, você pode até reclamar. Mas glorifica. Porque tudo que você está passando aí é a escola de Deus. Eu gosto de falar que é a escola de Deus, o treinamento de Deus, para a gente preparar. Porque Deus não pode nos abençoar assim de qualquer maneira. Talvez você não tenha uma estrutura para receber aquela bênção. Então, às vezes, Ele vai te provar, você vai passar por situações difíceis que você não gostaria, que você não ia escolher passar, mas que você vai passar como José. Mas o sonho de Deus se cumpriu. Em que tempo? No dele, não. Ele ficou até, meu Deus, e as promessas de Deus? Foi para o Egito vendido pelos irmãos como escravo. Chegou lá, estava bem lá, trabalhando, servindo uma autoridade lá, um oficial. Aí aconteceu lá uma acusação contra ele, foi preso. E ali está ele na cadeia. E aí Deus faz o quê? Dá um sonho ali, né? Pro faraó. E nenhum dos sábios dele, tá bem para falar isso, ó. E nenhum dos sábios dele teve sabedoria para discernir o sonho. Aí falaram, ó. Aí o padeiro Mó, tinha dois padeiros Mó, o padeiro copeiro Mó, que tinha sido preso também lá. José contou o sonho que teve, José interpretou. Tem um homem lá que ele sabe interpretar essa regra, então vamos trazer ele aqui. Trouxeram ele para o faraó contou o sonho das vacas magras, as vacas gordas, as espigas magras, as espigas gordas. Ele deu discernimento e através daquele sinal de Deus na vida dele, ele foi solto dali, porque o discernimento, o rei entendeu que era aquilo mesmo. Prosperidade para o Egito, e aconteceu justamente o mesmo. E ele foi governador, ele que juntava todos os cereais para alimentar o povo, e acabou que José foi abençoado. Ele era a segunda pessoa ali no palácio. Acima dele só o rei. Ó, então, como alguém falou, né? Da prisão até o governo, até a posição de ministro, a segunda pessoa do rei. Era preso. Há um tempo desse era preso. Talvez alguém falaria, acabou para José, mas não. Meus amados, quando Deus tem uma promessa, eu gosto daquele livro que fala que quem tem promessa de Deus não morre. Pode acreditar. Você pode estar aí passando perrengue hoje, um aperto, como diz o pessoal do Nordeste, né? Passando perrengue aí hoje, mas olha, confia nas promessas de Deus. Que o Deus de José é o seu Deus e é o meu Deus também. Eu também, meu nome é José, você sabe, né? Já falei aí. E eu estou também aguardando a promessa de Deus, né? E tem que esperar o tempo de Deus, né? Como nós falamos já em outra mensagem aí, tem que esperar o tempo de Deus. Então, aproximando-se o tempo da promessa. De repente, está se aproximando para você também, meu amado, o tempo da promessa. Então, é hora de confiar, é hora de descansar, é hora de viver. Faz isso. Começa a visualizar já as coisas já como acontecido, começa a glorificar a Deus, fazer planos em cima das promessas. Faz isso. É isso que eu estou aprendendo com Deus, fazer esses planos. Como é que vai ser, Senhor? Me dá um sinal, Senhor, mostra, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É maravilhoso, irmãos, essa vida de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus. Busque. Estou falando, aqui você vai ter a oportunidade de crescer muito na sua vida espiritual. Eu digo isso para a glória do meu Deus. É maravilhoso essa história de você conhecer, ter intimidade com Deus, ouvir a voz dele. Eu fico incomodado às vezes quando está um dia no Alcedor de você não me falou nada ainda. Eu fico triste. Deus sabe disso. Mas ele faz para provar que ele quer me ver mais nos pés dele. Certo, pessoal? Então, aproximando o tempo da promessa. Que aconteceu o quê? Porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Toda a história linda de José aí que nós te contamos, né? Que não estava nem no projeto falar. Mas Deus estava no projeto de Deus. Então, segure, acredite. Se Deus lhe prometeu,
Eu estou te falando em nome de Jesus. A promessa irá se cumprir. Quando? No seu tempo, não. Não no seu tempo, não no meu. Mas lembra que você vive no Cronos, no tempo do homem, tempo passageiro da terra. Mas Deus vive no Kairos, que é o tempo dele. Então, quando ele te faz a promessa, para ele, vai acontecer daqui 5 anos, por exemplo, para ele já se cumpriu. Vai daqui no mês que vem, para ele já se cumpriu. Na semana que vem, para ele já se cumpriu, porque Deus é eterno. Nós que temos que entender isso e descansar. É outra palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Descansa nele. Eu estou falando para mim, eu preciso disso hoje, amado. Então, aproximando-se, porém, o tempo da promessa está também na sua vida se aproximando. Então, acredite, confie, glorifique, planeje em cima dessas promessas que vai agradar profundamente. Agradeça, é isso que eu tenho que fazer. Glorifique o Senhor várias vezes ao dia. Senhor, eu te louvo, porque essa promessa vai se cumprir, porque o Senhor falou. E isso agrada o Senhor. Glorifica a Deus já por ela antes de acontecer. É fácil agradecer quando chega. E antes? É fé. Isso agrada o coração de Deus. Tá bom? Então, não se esqueça. Curtir, comentar e compartilhar. Faz isso aí. Você não está fazendo para mim, não. Uma mensagem dessa tocou no seu coração, você vai abençoar outras pessoas. Dá um cliquezinho lá no Zap. Bota no grupo que você tem. Quem é que faz parte de um grupo? Passa para um grupo aí, passa para uma pessoa amiga sua que está. Você sabe que ele está esperando promessas e ele não se cumpriu ainda. E ele vai receber uma bênção com essa palavra, como você recebeu também. Amém? A paz do Senhor, forte abraço, que Deus abençoe.